Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro. Olá, muito bom dia para você que sintoniza 101,5 MHz para Manaus e 98,1 para a cidade de Rio Branco, no Acre. Hoje, 3 de agosto de 2024, já estamos no mês 8. Temos mais um Mercado Inteligente, Escolinha de Craques. Em tempos de Olimpíadas, vamos bater um papo aqui com dois empreendedores que ensinam e vão em busca também de talentos. Um no segmento do futebol, que é o Francisco Davi, do Santos Academy Manaus, e o outro que vai em busca de skatistas, o Cristiano Moraes, da Libre Skate Park. Lembrando que nós vamos ao vivo até às 11h30 pelo horário de Brasília. Eu sou o Carlos Oshiro e vamos juntos em mais um Mercado Inteligente. Vem com a gente! CBN, Mercado Inteligente. Escolinha de Craques. Estamos aí na época da Olimpíadas e o skate é um dos esportes aí que pegou uma grande fama com a Raíssa Leal, a nossa fadinha, terceira colocada nessa Olimpíada. E estamos aqui para falar sobre esse esporte que cresceu muito com o Cristiano Moraes, da Libre Skate Park. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença, Cristiano. Opa, eu que agradeço o convite. Vai ser muito legal falar um pouquinho sobre o skate, que foi o esporte que abriu portas na minha vida. Eu já ando de skate há um pouquinho mais de 14 anos. E hoje vivo de fato do skate, já tem um bom tempo, antes como atleta e agora no mundo dos negócios. Então vai ser bem legal contar um pouquinho para vocês dos bastidores, do crescimento, né, que o skate vem tendo desde as primeiras Olimpíadas em 2021. Legal, Francisco Davi, do Santos Academy Manaus, o flamenguista que toma conta da escolinha do Santos. Eu não sei se seus clientes sabem disso ou não, você poderia falar, mas seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, agradeço pelo convite. Pode falar sim, a maioria já sabe. Inclusive tem bastante aluno na escola que são flamenguistas, né? E a gente veio falar um pouco aqui sobre a nossa história, né? Esse ano, dia 15 de novembro, nós estamos completando 14 anos aqui em Manaus, da franquia oficial do Santos, trabalhando com a garotada de 5 a 17 anos. Já conseguimos revelar bastante atletas, dar oportunidade para alguns atletas que já saíram de Manaus, estão em grandes clubes, alguns até profissionais já, e a gente vai contar um pouco dessa história. Bom, existe uma frase que virou até clichê, né? Procure algo que você ame de paixão e você nunca mais terá trabalho. Eu acredito que é mais ou menos nessa linha que você buscou abrir uma empresa, né, Cristiano Moraes? Você que era skatista, dava aula lá na Ponta Negra. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Já tem 5 unidades da Libre Skate Park. Abriu uma franquia, inclusive, tem em outras cidades aqui da região. Eu queria poder entender um pouquinho a história da Libre Skate Park. Exatamente. No início da minha jornada, o meu maior sonho era ser skatista profissional. Eu acho que como a maioria dos garotos que começam, né? E eu até que tive uma certa relevância, competi em alguns torneios a nível nacional, consegui conquistar alguns patrocínios a nível aqui do norte, né, e fui levando. Só que teve um determinado momento da minha vida que eu me lesionei, né, muito comum, e a partir desse momento eu precisei enxergar o skate, como eu posso dizer, numa outra vertente, porque de fato é a minha grande paixão, sempre foi, e ali eu precisei tomar uma decisão. Então foi quando eu encarei o skate numa vertente mais educacional. Então aqui em Manaus ninguém dava aula, né? Isso já era comum lá para baixo. E eu comecei a fazer faculdade de Educação Física, né, pela Universidade Estadual do Amazonas. E comecei o projeto de aulas na pista da Ponta Negra, no Passeio do Mindu. E foi um sucesso. Em poucos meses a minha agenda estava lotada, eu já fui criando uma marca, já fui criando metodologia, já chamei um amigo para cobrir outra pista e aí a agenda dele lutou também. E eu, como costumo brincar, né, ali foi o nosso MVP, né, que é o mínimo projeto viável, né? A gente descobriu se realmente existia essa demanda aqui na cidade de Manaus. E existiu. E aí, desde então os alunos já começaram a cobrar da gente um espaço coberto, que até então a cidade de Manaus, no Amazonas, não tinha uma pista coberta, né? Então já foi uma grande conquista para todo o cenário, a nossa primeira pista, que foi no bairro Alvorada. E 8 meses depois ficou pequeno, a gente contratou uma empresa e ela formatou o nosso negócio
para se tornar uma franquia. E no primeiro mês a gente vendeu a primeira franquia para 2 alunos nossos. Olha que legal. Então, eles começaram como alunos e hoje são franqueados. E aí depois veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. E o nosso objetivo aí é chegar nas 10 unidades no Brasil ainda nesse ano de 2024. Tá, então você tem uma própria aqui em Manaus. Isso. Tem 2 franqueadas em Manaus e mais 2 fora, é isso? Não, uma própria é minha aqui em Manaus e a outra é franqueada. E aí tem na cidade de João Pessoa, tem em Boa Vista e tem em Porto Velho. Perfeito. Depois nós vamos entender também, às vezes, o nosso empreendedor que nos ouve quer saber investimentos, né? Quanto que abre, com quanto se abre uma franquia sua. Mas antes vamos entender aqui do Davi, se ele também é um ex-jogador de futebol, se foi para o profissional e que hoje ganha dinheiro ensinando, né, a garotada aí também a essa arte do futebol, no país do futebol, que não está tão em alta assim, né, Davi? Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Isso, eu comecei como atleta no futebol, né, joguei futsal também durante bastante tempo. E aí depois constituí a família e já não tenho mais tempo para estar só com futebol, né? Precisa partir para o outro lado. E aí estudei, me especializei e continuei no segmento do futebol, né? Tenho filhos também que jogaram futebol, são profissionais do futebol. O mais velho ainda continua jogando, os outros 2 mais novos pararam, se formaram também, são professores de educação física e também trabalham na área do futebol. E aí, através de um amigo meu, um outro professor, né? A gente trouxe a franquia do Santos aqui para Manaus, ele é santista, né, e me convidou. E em 2010 nós começamos no Clube da Petrobras, ali no Distrito Industrial. Um local era meio distante, longe, mas como a marca Santos para a categoria de base é muito forte, né, apesar do clube profissional estar na Série B, mas a categoria de base do Santos é muito forte. E todos que acompanham o futebol sabem disso aí. Então, graças a Deus, foi um sucesso, né? Nós começamos, no primeiro mês, nós já tínhamos mais de 200 alunos matriculados, inscritos, e sempre participando de competição, revelando atletas, mandando atleta para fora, não só para o Santos, mas para outros clubes. E durante esses 14 anos que a gente completa esse ano, a gente tem muita história no futebol, né? Muita história interessante, de garotos carentes também, que a gente tem uma parte de um projeto social dentro da escola que ajuda, e garotos que mudaram suas vidas, né? Que se não fosse o futebol, com certeza iriam para outros caminhos, e através do futebol, do esporte, a gente conseguiu fazer com que eles conseguissem mudar de vida, né? Não só a sua vida, mas de seus pais, de seus irmãos, e hoje em dia, graças a Deus, estão vivendo bem. Cristiano, e na Libre Skate Park, qual é o público-alvo? Acredito que seja mais crianças, mas tem adultos também que querem, na realidade, aprender a andar de skate e é mais fácil, provavelmente, ensinar as crianças, né? E aí eu queria saber também qual é o público-alvo de classe social. É mais público A, mais público B, ou mais o público, né, que é mais carente? Quem é o seu público que procura aí a Libre Skate Park? Legal. Na Libre a gente inicia a partir dos 5 anos, tá bom? A grande maioria é a criançada, 80% dos alunos são crianças, mas eu tenho muitos adultos, até assim, adultos de 60 anos. Eu acho assim incrível quando eu vejo uma pessoa de 60 anos, 50 anos, que assim, era o sonho dela andar de skate e ela nunca teve coragem, nunca teve um incentivo, foi passando o tempo e eu acho que isso não é para mim mais, não sei o que. Aí quando descobriu a Libre, né, ela viu que de fato existem profissionais capacitados, com curso de primeiros socorros caso aconteça alguma coisa, um ambiente extremamente familiar, seguro, agradável e perfeito para quem está começando. Então, quando ela vê tudo isso junto num só local, isso acaba que dá a segurança dela de fazer essa iniciação. E não é mais fácil dar aula para criança, é mais para adultos, porque às vezes a criançada só quer saber de ficar brincando, correndo, e o adulto não, tu dá um comando para ele vai lá, obedece, entendeu? E não tem muito mistério. Mas a maioria dos alunos de fato são crianças, o nosso público é um público classe A, B, é de fato a família, né? A gente fala muito de família porque às vezes a criança quer andar, ela quer aprender, só que, por exemplo, numa pista pública já é um ambiente mais marginalizado, que pode acontecer algumas coisas erradas, e o pai não tem esse controle. Então, o pai fica com um pouquinho desse receio. E lá na Libre, ele encontra essa oportunidade de fazer a iniciação do filho dele num ambiente mais familiar, mais seguro. Então, é esse público que a gente trabalha. Agora, quando a gente fala
em skate, ou tênis, ou futebol. Futebol já é o país do futebol, é mais fácil. Mas o Guga, né, a ascensão do Guga trouxe muitos novos tenistas. Sim. Quando algum esporte está em evidência, como é o skate, eu acho que entrou nas Olimpíadas de Tóquio, né? Isso, nas últimas E Olimpíadas. aí ele já deu uma alavancada, principalmente com a Raíssa Leal. E agora, 3 anos depois, porque você faz 4 anos, né, que abriu a sua escolinha, eu acho que agora esse momento também alavanca mais. Então, como está em alta o skate, isso acho que aumenta a quantidade de alunos? Tem esse aquecimento do mercado? Muito, assim, demais da conta, né? Eu até brinco, né, que um dia eu ainda vou fazer um pix para a Raíssa Leal, porque essa garota, assim, mudou o nosso jogo. Nas primeiras Olimpíadas, a gente cresceu 3 vezes de tamanho em uma semana. Então, assim, foi coisa de louco. Eu era pequenininho, ali tinha 30 alunos, coisa pequena, e a gente passou para mais de 100. Então, foi uma semana sem dormir, fazendo matrícula por causa da ascensão da Raíssa Leal. Olha que legal. E aí, esse ano aconteceu de novo, não aconteceu igual da última vez, porque ali foi a primeira aparição, né? Então, foi um negócio bem assustador, digamos assim, de exposição da mídia, mas também já está percebendo um crescimento graças à Raíssa aí. Santa Raíssa Leal, Santa né? Raíssa. Ela tem hoje 16 anos, 17? 17, isso, né? Não, é 16. 16. É 16. Começou com 13 anos. Muito legal. Bom, vamos para o primeiro intervalo comercial aqui do nosso mercado dessa manhã de 3 de agosto. Daqui a pouco tem mais papo de empreendedorismo aqui com skate e futebol. Fica aí. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 3 de agosto de 2024. Em tempo de esportes, de Olimpíada, nada mais justo do que a gente trazer esse tema aqui para o nosso mercado. Empreendedores que ganham dinheiro ensinando esportes para a garotada e até para os adultos. Escolinha de Craques é o tema dessa semana. Francisco Davi, do Santos Academy Manaus, e o Cristiano Moraes, da Libre Skate Park. Davi, agora eu queria que você pudesse explicar também, né, quem é o seu público. Se é o público classe A, classe B, normalmente quem estoura como craques são as pessoas mais carentes. São raras as exceções, né? Tipo o Kaká já era de uma família mais abastada, temos alguns outros jogadores, mas eu queria saber quem é o pai que coloca o filho lá e se efetivamente coloca só como hobby ou muitos vão com o sonho de se tornar jogador profissional. Isso, nós temos várias histórias, né? Então tem aluno que inicia na escola para interagir mais, aquele aluno que é mais sozinho em casa, né? Que a família trabalha bastante, não tem muito tempo, filho único, então tem esse aluno. Tem um aluno que o pai vê ele com potencial, né, bom e procura a escola para chegar até o clube, para chegar até uma categoria de base, né? Então nós recebemos todos os tipos de alunos, né? E geralmente, como você falou, aquele que destaca mais, aquele que a gente vê um potencial maior, geralmente são esses alunos, né? São os alunos mais carentes, são os alunos que, até acho que pela história também, de saber que ali o futebol pode ser uma maneira ali, né, de salvar ali a sua família, de tentar algo a mais, eles se dedicam mais, né? Se dedicam mais, alguns já vêm com um dom já de futebol, né? Já tem algum histórico na família, mas a gente recebe todas as classes, todos os níveis, e tem bastante aluno dessa região aqui, que a escola funciona no Clube da Caixa, na Avenida Efigênio Salles, né? Então tem bastante aluno daquela área ali, né? Por mais comodidade aos pais, de estar mais próximo. Tem alunos distantes também, nós temos histórias interessantes de alunos que atravessam a cidade para matricular, para realizar esse sonho, né? Então a gente tem todos os níveis na escola. Agora, Davi, a gente sabe que jogar futebol às vezes é um dom, né? Eu acredito que muitos esportes você tem um dom para isso. É possível você, com essa experiência que você tem, a hora que você bate o olho no menino,
ver ele matar a bola, ver ele lidar com a bola, dá para perceber assim, opa, esse é craque, ou demanda um pouco mais de tempo para você saber se o garoto é craque? Não, futebol, a gente, devido bastante tempo que a gente já está trabalhando, né, a gente consegue enxergar, consegue ver isso aí. Tem alunos que chegam na escola, às vezes por indicação também que a gente recebe, porque na escola, assim, nós temos a franquia do Santos, né, que é o Meninos da Vila, e nós temos um clube amador também que nós registramos, né, que é o Santos Manaus. É um clube que participa dos campeonatos federados, da Federação Amazonense de Futebol e Futsal. Né? Se a gente conseguir ganhar uma competição a nível regional aqui, a gente tem direito à vaga nas competições nacionais, né, Copa do Brasil, esses campeonatos brasileiros que os clubes disputam. Então, nós temos dois clubes. Mas e a gente... no futebol de salão e no futebol... No futebol de campo e no futsal também. Está em qual divisão, vamos dizer assim, o futebol? O futebol, o nosso clube, ele é amador. Sim. Então, ele pode participar do sub-8 até o sub-19. Ah, tá. Que não é a categoria de base. Não é profissional, não. Profissional. É só Entendi. categoria de base. Então, assim, a gente consegue enxergar aqueles atletas que chegam no primeiro treino ali, a gente já consegue enxergar e ver um potencial. Né? E tem muitos atletas, tem muita história também de atletas que a gente consegue ver esse potencial, mas que não consegue desenvolver ao longo do tempo, né? O processo que a gente fala. Geralmente acontece algum problema ou não tem um apoio familiar, tem mais dificuldade e ele fica pelo meio do caminho. E aquele atleta que não tem um potencial tão grande no início, mas que se dedica, que treina, ele consegue chegar, né? Nós já tivemos casos disso aí, de às vezes os pais mesmo ver, pô, esse garoto vai virar jogador, esse garoto é muito bom de bola, e ele fica pelo meio do caminho. E aquele que ninguém falava nada, que ninguém via algum destaque, ele continuou a treinar, se dedicou, evoluiu e conseguiu chegar, né? Inclusive, tem atletas nesse segmento aí que hoje em dia já faz parte de clube. E esse craque, por exemplo, qual o percentual que quando você bate o olho, você fala esse craque? É 1 em 100, 1 em 1000, 1 em 50, só para a gente ter uma noção, né, das pessoas que nasceram com o dom. A gente costuma dizer que é 1 em 1000. 1 em 1000. É muito difícil. É muito difícil, porque não só o futebol, como o esporte em geral de alto rendimento, ele é muito complicado, ele é muito difícil. Tem a parte psicológica também, não né? É fácil, até porque geralmente eles saem daqui para ir para outras grandes cidades, né? E aí vem a questão da distância da família, né? De um apoio, de tudo isso aí. Então, é um processo que faz parte do atleta, não é só jogar futebol, não é só pegar a bola e jogar, são várias outras situações que faz parte também da carreira do atleta. Né? Cristiano, e o skate? O skate, você acha que as pessoas nascem com dom? Por exemplo, uma fadinha, Raíssa Leal, ela nasceu com dom. Eu sei andar de skate, porque na minha adolescência também, né, eu tinha o meu skate, mas não era um craque, né? Eu dava minhas voltas, fazia meus 360, mas não nesse nível que tem, era muito mais como hobby. No início, tomei alguns tombos, deu algum medo no início. Como é que funciona no mundo do skate? Você bate o olho e sabe que é craque ou a pessoa pode, depois de muito treino, virar craque? Eu acredito muito no talento. Eu tenho até uma história que eu posso contar minha. Por exemplo, a minha irmã também começou a andar de skate junto comigo e ela, assim, é um talento puro. Talento puro, foi disputar já Campeonato Brasileiro Feminino. Todos os torneios que ela participou, ela ganhou todos. Até a gurizada brincava que tipo, ela andava mais do que eu. Então, assim, ela tem um talento puro. Só que hoje ela já não anda mais. Então, assim, às vezes o talento sem a persistência, sem o treino ali todo dia, não adianta de nada, entendeu? Então, ela tem um talento muito bom para todos os esportes que ela praticou, só que, não sei, parece que ficou tão fácil, tão simples que ela não deu valor. E eu, desde o início, sempre fui, como posso dizer, o pior de toda a turma, mas eu era o cara que estava ali todo dia tentando, sabe? Enquanto todo mundo estava dando o flip, que já é uma manobra de giro, eu ainda estava tentando o ollie. Só que eu fui o único que continuei. Todo mundo foi desistindo, eu continuei, e nisso eu fui conquistando patrocínios, eu fui conquistando viagens, torneios, né, e tudo isso até chegar onde eu estou hoje. Então, para mim, existe o talento, isso a gente não pode negar, existem pessoas que têm mais facilidade que outras, isso é notório, assim, de olhar, de bater o olho e já, não, esse aqui é diferente. Só que sem a dedicação, não adianta muita coisa não. Tá, e você chegou a ser profissional, vamos dizer assim, e acabou se lesionando. Qual foi essa lesão e qual que é o índice também
né, de acidentes, principalmente no início, das pessoas que estão iniciando? Então, eu não cheguei ao nível profissional, né? Eu disputava campeonatos amadores, faltou pouco, né, para chegar. Tenho até uma publicação no meu Instagram que conta o índice de lesões de cada esporte. Então, o skate parece um esporte super perigoso, mas, por exemplo, no tênis existem mais lesões do que no próprio skate, né? Então, não é tão alto quanto se imagina. É claro que existe o risco, mas você pode, por exemplo, fazendo aulas dentro de uma escola, eu consigo reduzir isso a um nível muito grande, porque eu tenho um profissional ali do lado da criança, do aluno, que está segurando a mão, que no momento que ela começa a soltar da mão, ele vai estar ali do lado, então caiu, segurou. Então, assim, a gente reduz muito esse risco, né? Coisas que há um tempo atrás a gente não tinha essa oportunidade. Para te aprender a andar era tu sozinho e tu cai, entendeu? Se ralava, sangrava e tudo. Então, hoje não. Hoje os adeptos que estão iniciando já têm uma facilidade maior, equipamento de segurança, tudo isso. Perfeito. Bom, estamos aqui com o repórter CBN quase batendo aí na nossa porta. Lembrando que hoje o tema é Escolinha de Craques. Temos aqui o Francisco Davi, do Santos Academy Manaus, e temos o Cristiano Moraes, da Libre Skate Park. Fica aí, que daqui a pouco a gente vem com o nosso segundo tempo do Mercado Inteligente dessa manhã de sábado. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo tempo do Mercado Inteligente dessa manhã de 3 de agosto de 2024, com a voz um pouco rouca aqui, quase, né, saindo de uma virose, mas vamos juntos aqui até às 11h30 pelo horário de Brasília. Escolinha de Craques é o tema de hoje, com o Francisco Davi, da Santos Academy Manaus, e com o Cristiano Moraes, da Libre Skate Park. Chegou a hora das dicas da semana. Dicas do Oshiro. O livro dica dessa semana são Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um grande best-seller, infelizmente, do já falecido Stephen R. Covey. Então, se você quer saber quais são os 7 hábitos que, se você cumprir, você consegue ter resultados diferenciados na sua vida, esse livro é a indicação. Eu já fui, inclusive, facilitador desse programa aqui em Manaus. Todo mês eu dava um treinamento. Nós tínhamos a franquia, né, e representava a Franklin Covey, que é uma empresa americana. E eu me lembro que toda vez que eu dava o treinamento, eu me questionava com alguns hábitos. E aí eu tentava praticar esse hábito nesse mês que antecedia cada treinamento. Isso me ajudou muito a ter resultados diferenciados. E aí, a outra dica que eu dou é que no próximo dia 20 de agosto, nós temos uma palestra lá no Teatro Manauara. Eu e a Gisele Oshiro, que é colunista aqui da rádio também, vamos palestrar. O tema vai ser a minha palestra, os 7 comportamentos das pessoas que têm resultados extraordinários, muito baseado no livro. E a Gisele vai falar sobre Trabalhando Divertidamente, uma alusão aí ao filme que é sucesso, ao desenho que fala das emoções. E falando em emoções, estávamos falando aqui da parte psicológica. Vou perguntar aqui do Davi com relação se a parte psicológica e emocional influencia muito na carreira de um jogador. Como é que você lida com isso dentro da sua escolinha, Davi? Funciona muito, muito mesmo. Hoje em dia é mais ainda, né? Nós trabalhamos com crianças, com adolescentes e a gente consegue perceber e observar isso muito, né? E exemplos em competições, né? Tem atleta que no treinamento da semana o nível dele é lá em cima, um nível alto, né? Consegue treinar bem, consegue estar solto, leve, alegre no treino, e quando chega no final de semana na competição o rendimento dele cai bastante, né? A parte técnica é a mesma, a parte física é a mesma, a inteligência dele, a leitura de jogo é a mesma, mas a parte mental dele fica abalada.
E aí a gente já fez alguns estudos, né, reuniu com algumas pessoas da área, e a gente descobriu que quase 100% em relação a isso são as cobranças excessivas dos pais. Dos pais. Muita cobrança, muita cobrança. Garoto de sub-8, sub-10, que já chega para jogar com uma pressão absurda. Ele já chega no campo, na hora de equipar no vestiário, você já consegue perceber que ele está totalmente diferente da semana que ele fez de treino, né? E provavelmente o pai já fez uma pressão antes, e aí tem pai que no erro do garoto incentiva, e tem pai que no erro do garoto provavelmente, ao invés do incentivo, vem a crítica, né? Isso. E isso impacta diretamente no rendimento. Muito, muito, muito forte. Isso é muito forte. E o que a gente procura passar como profissional é dar a confiança a eles, né? Errar é normal, vai errar, não tem problema, levanta a cabeça, segue, continua. E o que mais a gente pede? Jogar com alegria, treinar com alegria, se sentir feliz, se sentir bem, independente do resultado, se ganhou, se perdeu, se empatou. O importante é estar feliz, é estar alegre, porque ele conseguindo chegar a esse nível, o rendimento dele vai voltar ao normal e ele vai conseguir fazer uma boa partida. Agora, sem isso aí, ele não consegue. Cristiano, e no mundo do skate? Eu acho que o emocional faz uma diferença. Por exemplo, agora a gente estava assistindo a Raíssa Leal, os outros garotos também competindo pelo Brasil. E naquela hora, naquele momento que ele tem que dar, né, tudo de si, tem a pressão da torcida, tem a pressão de um Brasil todo psicologicamente, né? Talvez não estão pressionando, mas ele tem esse peso da responsabilidade. São aqueles 30 segundos, 40 segundos que vai fazer a diferença na vida dele. Como administrar isso? Você já passou por isso em torneios amadores, mas nas suas devidas proporções é a mesma coisa. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência e como isso também acontece na vida dos seus alunos. Legal. A gente pode até citar o exemplo aqui da última apresentação da Raíssa Leal, né, que a gente viu erros que ela não comete, que a gente nunca viu a Raíssa Leal cometendo erros básicos de manobras que qualquer pessoa que anda de skate consegue executar, que é um flip, né, quanto mais a Raíssa Leal. E ela errou por quê? Em Tóquio, ela tinha 13 anos e era, como ele falou, ela queria se divertir, ela queria brincar. Se acontecesse, beleza, né? Quase todos os esportes a gente começa a praticar pela diversão. E aí, quando começa essa cobrança excessiva, acaba que isso se torna um trabalho e começa a virar chato, rotina, e aí que vem tudo. Então, nessas Olimpíadas, a Raíssa já começou a entender um pouco mais da dimensão do que ela estava fazendo, da representatividade dela. E isso afetou um pouco ela na apresentação. Tanto é que ela errou ali 2 manobras básicas, chorou. O amigo dela foi lá, levantou a cabeça dela, falou o que ela tem que fazer e rapidamente ela tentou resgatar aquela alegria de volta. Então você pode ver que quase todos os atletas eles estão com fone de ouvido, estão tentando se desconectar do que está acontecendo. Não, esquece que isso aqui é uma Olimpíadas e vamos lá, vamos se divertir. Então ela faz as dancinhas dela justamente para esquecer dessa pressão. E dentro da escolinha não é diferente. Infelizmente, tem alguns pais que querem mais do que os filhos. Isso acontece muito, entendeu? E acaba que a gente não tem um resultado legal justamente por essa cobrança excessiva dos pais também. Isso acontece também no skate. Agora, Cristiano, a Raíssa, além de ser uma grande skatista, já está no mundo business, né? Sim. Ela é patrocinada por grandes marcas mundiais, inclusive a Louis Vuitton. Isso. Você que está nesse segmento, você sabe se ela já tem um agente, tem um empresário, ou são os pais que lidam com a negociação, né, da imagem dela, assim como o pai do Neymar, né, foi o que efetivamente cuida da carreira do Neymar. Você tem essa informação? Ela tem uma equipe que cuida disso, mas também tudo passa pela aprovação da mãe. A mãe meio que faz parte... A mãe é a cabeça, vamos dizer assim. A mãe faz parte da equipe também, exatamente. Entendi. E aí, quando a gente vai para o mundo do futebol, hoje tem os agentes, que ganham muito dinheiro, inclusive, os olheiros, que têm conexão, inclusive, com a Europa, né, Davi? E aí eu queria entender como é que funciona, né, esses bastidores do futebol, onde circula muito dinheiro, e como que funciona o trabalho desses olheiros. Eu acredito que os empresários devem ter olheiros em várias escolinhas. E como que funcionam os bastidores desse mundo milionário do futebol, principalmente na base? A base hoje em dia são os olhos dos grandes clubes, né? Então, antigamente, jogador saía com 25, 26 anos. Hoje em dia, com 12 anos, já tem jogador
que já têm assinado um pré-contrato, né, que os pais já assinaram com clubes da Europa. E nesse momento, talvez, o valor é baixo ainda, né? É baixo. Acho que eles ganham nessa situação. Eles vêm para pegar os atletas mais novos para buscar justamente por isso, né, por esses valores. Porque depois que passa dos 16, já assina um contrato profissional. Antes dos 16 anos, não pode assinar contrato profissional. Então, você assina um contrato amador, né, que passou aquele período ali, já não vale mais nada, e a partir do 16 já é contrato profissional. E aí, quando assina um contrato profissional, já vem as multas, né, que são absurdos. Né? Então, por isso que eles tentam pegar antes dos 16 anos, que é para sair dessas multas que os clubes formadores têm. Então, funciona assim, o clube, para ser um clube formador, ele precisa preencher os requisitos que a federação exige, né? Então, precisa investir na categoria de base, por isso que a maioria dos grandes clubes no Brasil e no mundo melhorou muito o investimento, né, na parte de campo, na parte de moradia, depois que teve aquele problema no Flamengo. Então, eles mudaram muito essa visão aí. E aí ele passa a ser um clube formador. E aí ele passando a ser um clube formador, ele tem um certificado da federação, e aí ele pode assinar esse contrato com o atleta. A partir do momento que ele assina o contrato, ele coloca lá as cláusulas como se fosse um investimento que ele fez do atleta desde da idade que o atleta entrou no clube. Então, ele coloca lá que ele gastou com alimentação, com saúde, com moradia, e tudo isso aí eles conseguem transformar e chega a calcular um valor de uma multa, né, de um atleta. Então, um valor absurdo de milhões. Quando o clube se interessa no jogador, ele tem que negociar essa multa aí. Ou ele paga o valor total, ou chega próximo, né, para ele poder adquirir o passe do jogador. Só que não é só o clube, são várias pessoas. Né? Então, o jogador é como se fosse uma pizza ali. Quando ele é vendido, ele tem 6, 7 investidores. Né? Então, hoje em dia, é muito difícil um jogador conseguir chegar sozinho com o pai até um clube grande. É muito difícil. Antigamente era mais fácil. O pai mesmo tomava de conta, ou o irmão, ou um tio, ou a mãe. Hoje em dia ele não consegue mais. Ele precisa de uma empresa, né, para agenciar, ele precisa de empresários para poder colocar esses jogadores em grandes clubes. Então, existem as empresas e dentro dessas empresas eles contratam observadores, que aí espalham no Brasil inteiro. Então, às vezes está tendo um jogo do Campeonato Amazonense aqui, e você não sabe, mas lá tem um atleta, tem um observador, um mulher que veio de um time, que já viu o material. Hoje em dia as redes sociais, né, é muito fácil. E você indica, por exemplo, se você vê um jogador, um garoto lá na tua escolinha, fala, pô, esse é craque. Você tem alguns contatos, fala, olha, tem um cara aqui, vem dar uma olhada. Tem esses contatos ou não? A princípio é o Santos, porque como somos uma franquia do Santos, então primeiro é o Santos. E aí às vezes acontece de a gente indicar para o Santos e ele ir lá no Santos e não ser aprovado. Entendi. E aí a gente tem contatos com outros clubes, né? Com o Cruzeiro, com o Flamengo, e a gente vai indicando até conseguir encaixar esse jogador em algum clube. E aí, depois que o jogador consegue chegar no clube, aí nós temos o contrato também, que a gente faz com os pais, e tem um percentual também nosso. Perfeito. Bom, o papo está muito bom, papo de futebol e skate. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do Mercado Inteligente, o último. Fica aí com a gente. CBN, Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso último bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 3 de agosto de 2024, Escolinha de Craques. Estamos aqui com o Francisco Davi, que é do Santos Academy Manaus, e com o Cristiano Moraes, da Libre Skate Park. Cristiano, falando agora de números, de repente o ouvinte CBN agora está querendo investir em uma franquia sua da Libre. É da Libre ou do Libre? Me explica qual a nomenclatura do Libre, vem da onde? Da Libre. A Libre significa liberdade, né, em espanhol. Quando o skate ele traz muito isso consigo, essa questão da liberdade. O skate é um esporte que não tem regras. Você
executa suas manobras e não existe alguém para dizer se está certo ou errado. Você cria seu estilo de roupas, né? Até isso foi uma discussão nas Olimpíadas. Pô, como é que vai ser? Vai vestir todo mundo igual? Porque cada skatista tem a sua personalidade, isso vem muito do estilo musical. Então, livre é de liberdade, que eu acho que é a principal palavra para um skatista. Tá, e aí quem tem interesse em investir, como é que funciona a sua franquia, como que é a taxa inicial, se tem royalties, para quem tem esse interesse? Legal, vamos lá. Hoje com a Libre a gente tem 2 modelos de negócio, tem a Libre Start, que é a partir de R$150 mil. O que contempla? Contempla a pista de skate, que também serve para patins, então hoje a gente atende 2 modalidades, né? A recepção, uma área de espera para os pais, banheiro, um mezanino, né? Então, esse é o modelo inicial, né, que você vai ter um retorno sobre o investimento de 1 a 2 anos. Tá, investe 150 mil, mas já está incluso a construção da pista. Está incluso tudo. Taxa de franquia, projeto arquitetônico. Ele paga 150 pista. E você constrói para ele. Ele só precisa ter o espaço. A gente tem uma empresa parceira que vai lá na cidade dele, realiza a construção e tem todos os fornecedores homologados, né? E aí a gente tem um consultor de implantação que vai auxiliando ele em toda a fase da implantação. Então, esse modelo é exclusivamente focado em serviços, né? Tendo a escola de skate e patins como carro-chefe, mas também os alunos alugam espaço para fazer eventos, né? Aluguéis, já sei andar, só quero pagar uma diária, a pessoa também pode fazer isso. E existe a Libre Standard, que é o modelo mais completo. Por quê? Além de tudo isso, da pista, eventos, tudo, a gente ainda tem uma loja dentro do espaço. E aí eu consigo aumentar o ticket médio do meu franqueado assim, de uma forma absurda. Porque o aluno se matricula, ele precisa de skate, ele precisa de capacete, equipamento de segurança, vestuário. Então, assim, o ticket médio já vai lá para casa dos R$1.000, de 800 a R$1.000 por aluno, né? Enquanto na Start a gente está falando de menos de 500, ali é 300, R$200. Né? Então, é bem interessante. Hoje, das 5 franquias que a gente tem atualmente, a gente começou a expansão bem recente, 4 são o modelo standard que é a pista e loja. E os 2 modelos você tem um retorno sobre o investimento de 1 a 2 anos, mas o negócio ele já começa a se pagar, né? Você já chega ali no break-even de 1 até 3 meses. Normalmente, ali, a partir do 2º mês, as receitas já igualam as despesas, né? E fica bem legal. Então, com 30 alunos, o negócio ele já começa a se pagar. Qual o valor da mensalidade de cada aluno? Você falou ali. Inicia a partir de R$300 por mês. Então, tem um valor da mensalidade de R$300 por mês, que é uma aula na semana, e tem mais uma taxa de matrícula ali. E é isso. Aí vai aumentando, de acordo com a frequência semanal do aluno, né? Aumenta de R$50. Então, 2 vezes por semana é 350 e 3 vezes por semana é R$400. Davi, ao contrário do Cristiano, que é um franqueador, você é um franqueado, né? Existem outras franquias aqui na nossa cidade, eu acho que tem o PSG, né? Tem o Flamengo, tem mais algum outro que é de clubes de fora? Sim, tem o Fluminense, né? Tem o Vasco, tem o Flamengo, tem PSG. E a Inter, né? Inter Academy. Mas a Inter é uma marca própria. Não é a Inter de Porto Alegre. Ela começou como franquia, né? E depois não deu mais certo e ele criou a Inter Academy em Manaus, né? Tá. E os valores para quem quer se matricular dentro da Escolinha do Santos? Tá, nós temos turmas aos sábados, é um dia só, ela é 180. Aí tem 2 vezes na semana, terça e quinta, que é 200, e tem 3 vezes na semana, que é segunda, quarta e sexta, que é R$230 a mensalidade. Tá. Falando de professores, é você mesmo que dá aula, ou você tem outros professores? Como que funciona o seu corpo técnico? Tem outros professores, nós temos em torno de 10 professores, né? Porque como nós temos várias turmas, então cada turma são 2 professores. Eu fico mais com o pessoal de competição, né? Competição, viagens, eu já fico mais, né, com essa área, mas nós temos bastante professores. Professores ex-jogadores que hoje em dia se formaram, são professores também, né? Inclusive tem o Paulão, que é um atleta que foi tricampeão com o São Raimundo aqui em Manaus, ex-jogador do Fluminense, já está bastante, é carioca, mas já está há bastante tempo aqui em Manaus, e ele é um dos professores mais antigos na escola. E tem outros professores mais novos que trabalham nas turmas, né? Então são diversas turmas e cada turma a gente procura ter 2 professores.
Cristiano, e a sua mão de obra, né? O corpo de professores, você que forma lá, ou essas pessoas também já foram amadores ou profissionais andando de skate? Da onde que vem a mão de obra? Então, eu costumo brincar que a gente meio que criou uma nova profissão, porque até uns anos atrás você não via isso de aulas de skate, né? Você começou a ver depois das Olimpíadas. Então, hoje a gente tem um curso que eu pego o skatista e ensino ele a se tornar um professor de skate, de acordo com a nossa metodologia. Toda a didática, o exercício que ele tem que ensinar. Mas no fundo, não é o nível técnico dele que conta. É claro que conta, ele precisa saber o básico ali para ensinar o aluno, mas conta muito mais a capacidade de comunicação desse profissional, né? O carisma que ele vai ter de recepcionar os alunos, organização e tudo isso. Mas, de fato, a gente pega... que os skatistas, praticamente quase todos, nunca tiveram essa oportunidade de serem professores de skate. Então, de fato, a gente tem que formar ele do zero. Então, a gente já tem um curso, ele faz esse curso, depois ele faz uma prova. E aí, se ele for aprovado com média 8 acima, aí ele está dentro. Tá, e normalmente esse pessoal andava na rua e te procura, ou você bate o olho assim e fala, opa, não quer ser professor? Como que funciona esse caça-talentos? Então, normalmente eles estão sempre nas pistas, né? Para mim é um pouquinho mais simples, porque eu já conheço todo o cenário do skate, então basicamente todo mundo que anda eu já tenho um certo nível de amizade, então quando a gente está precisando de alguém, a gente vai nas pistas, procura, envia uma mensagem, pergunta se tem interesse, né? E assim, sempre a gente tem uma resposta muito positiva, porque de fato para eles é um sonho, né? Assim como eu vivo do skate, como empresário, eles vão viver do skate, só que como professores de skate, né? Então, no começo todo mundo tem o sonho de ser profissional, mas assim como no futebol de 1 em 1000, eu acho que no skate é de 1 em 1 milhão, assim, é muito mais difícil e quase todos não conseguem chegar e encontram na profissão professor de skate uma chance de viver do skate, que é a sua grande paixão. O José Carlos Amorim, que é um dos apresentadores aqui da CBN, ele é skatista ou era, né? Porque eu não vi mais ele fazendo as peripécias dele na rede social. Né? Deu uma paradinha. Que nota que você dá para ele de 0 a 10? Não, o José, eu acho que cheguei de 7 a 8, tá bom. 7 a 8 tá bom. Não, o José é fera, é um cara dedicado pra caramba. Para um bom jornalista, ele é um excelente skatista. Então. Exatamente. Resumiu. Perfeito. Gente, infelizmente estamos chegando aí a mais um final do Mercado Inteligente. O papo está muito legal. Quero parabenizar aí, né, esse espírito de empreendedores de vocês, buscarem valorizar o esporte e ao mesmo tempo ganhar dinheiro com algo que vocês amam, né? Muito obrigado pela sua presença, Francisco Davi, da Santos Academy Manaus. Né? Muito sucesso para você. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco da nossa história e vamos continuar aí nessa caminhada do futebol, revelando atletas, dando oportunidades a essa garotada. Acho que a chegada do Amazonas também ajuda, né? Um pouquinho, dar uma alavancada, né? Cresceu muito. Perfeito. Vamos torcer aí para o Amazonas continuar na Série B, no mínimo continuar na Série B, né? E de repente aí o ano que vem, ou até esse ano ainda, tudo é possível ir para a Série A. Cristiano Moraes, da Libre Skate Park, parabéns pelo seu trabalho. Vi recentemente, essa semana, uma matéria aí, né, no Jornal do Amazonas, segunda edição, e ali falei, cara, vamos fazer essa pauta para o mercado já dessa semana. Muito obrigado pela sua presença e parabéns aí pelo seu sucesso. Eu que agradeço pelo convite, espero que de alguma forma, né, a gente tenha despertado uma vontade no nosso ouvinte, né, de trabalhar com o esporte, de empreender no mercado esportivo, porque de fato é transformador, né? A gente vende felicidade, no final das contas é isso que a gente faz, né? Ali para o aluno, para a família, acaba se tornando o melhor momento da semana deles. Os alunos, eles contam os dias para chegar à aula de skate, para chegar à aula de futebol, então isso tudo é muito gratificante e tenho certeza que se você deseja empreender no mercado esportivo, você não vai errar na decisão. Legal. E nós ficamos por aqui com mais um CBN Mercado Inteligente, na produção de Patrick Mota, gerência executiva de Daniele Pires, direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes e os trabalhos técnicos de Jackson Oliveira. Agora tem Edilene Mafra com a visita na CBN e a gente volta aí com mais um mercado no próximo final de semana. Bom final de semana a todos e até lá. CBN Mercado Inteligente.